na manhã da vida, sob o lindo céu. Saudamos a todos nossos preciosos e amados ouvintes, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um imenso prazer, uma satisfação muito grande estarmos entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor. E cremos que, em mais essa oportunidade, Deus ricamente te abençoará, enquanto você, nosso ouvinte, estará ouvindo e meditando na Palavra de Deus, palavra a qual produz fé e fé de arrebatamento em nossos corações. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 21, a seguir. Mas antes de lermos essa Escritura, nós ouviremos um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a Palavra de Deus. Um dia, na face da terra, não hei de ver guerras, matar meu irmão. Um dia, não sentirei dores, não hei de ver flores pisadas no chão. Se Cristo Jesus é sua canção, segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão. Não mais as fronteiras serão as barreiras de cada país. Um dia a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Alma descansa, se Cristo Jesus é sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores virão. Um dia, a alma que chora verá a linda aurora raiar muito além. Remida será consolada na eterna morada, no império do Rei. Descansa, se Cristo Jesus é sua canção. Segue rumo à eternidade de felicidade. Canta então, os dias melhores
Gênesis capítulo 2, verso 21 a seguir nos diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos, a palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero dar um pequeno título à nossa mensagem nessa oportunidade, e eu intitularia essa pregação com o título: A característica da noiva de Jesus Cristo. Nós sabemos, ouvintes, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem uma noiva, a qual ele tem escolhido e a qual ele levará para estar com ele, para o casamento nas bodas do Cordeiro, e o arrebatamento sucederá num dia desses, quando essa noiva eleita, essa noiva escolhida, essa noiva que antes da fundação do mundo já estava no coração de Deus, ela será levada em breve para estar com Cristo. Agora, muitos dizem ser a noiva de Cristo. E hoje nós vivemos em um mundo onde há milhares e milhares de religiões, e todas dizendo ser a noiva de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem somente uma noiva, e se casará somente com essa única noiva. E a Bíblia diz que esse povo qual ele vem buscar é um povo especial, zeloso e de boas obras. Então veja, ouvintes, que ele em breve voltará para buscar essa noiva. Mas como eu disse, milhares e milhares de religiões dizendo ser a noiva de Cristo. E todos vivendo, discordando um do outro. Um ensina de um jeito, outro ensina de outro. Um tem uma doutrina, outro tem outra doutrina. E alguns que dizem, todos são a noiva de Cristo. Olha, ouvintes, nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Deus, ele tem um compromisso, e o compromisso de Deus é com sua própria palavra. E é claro que essa noiva a qual ele levará será uma noiva comprometida com aquilo que está escrito. E se Deus levasse um pouco de cada religião, um pouco de cada segmento doutrinário, a noiva de Cristo seria uma noiva toda dividida, toda cheia de formas, toda cheia de maneiras, de pensamentos humanos, e isso faria Deus um Deus de confusão. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de ordem, é um Deus simplesmente ordeiro. Agora veja vocês, ouvintes, que essa noiva, então, ela tem que ter uma característica. E nós podemos ver na Escritura, a qual nós lemos aqui, quando Deus deu para Adão uma esposa. Adão, ele era um homem sozinho, e Deus deu a ele um sono profundo, e Adão dormiu, e então Deus tirou uma costela de Adão, e daquela costela Deus formou um corpo, e tirou do espírito de Adão aquele espírito feminino, e colocou em Eva. Porque veja vocês que no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 27, nós encontramos quando Deus formou Adão. A Bíblia diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, eu quero que os ouvintes vão captando isso aqui. Quando Deus criou Adão primeiramente, Deus criou ele espírito. E quando Deus o criou um espírito, Deus colocou nele aquelas duas naturezas, macho e fêmea. Agora, Adão não era macho e fêmea no físico, mas em sua natureza ele tinha essas duas naturezas, a feminina e a masculina. Agora veja vocês, quando Deus colocou Adão dormir, então Adão dormiu, Deus tirou uma costela de Adão, e dessa costela Deus formou um corpo. E depois que aquele corpo foi formado, o corpo da mulher, então Deus tomou daquele próprio espírito feminino que já estava em Adão, e tirou aquele espírito feminino e colocou em Eva.
E quando Adão despertou do sono e olhou e viu diante dele aquela mulher, ele disse: esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Em outras palavras, Adão estava dizendo: ela é uma parte de mim. E Eva agora, ela era então a esposa de Adão. Por que ela era a esposa de Adão? Porque ela era uma parte do próprio Adão. Ela foi tirada da carne de Adão, dos ossos de Adão, e o próprio espírito feminino que Eva tinha já estava em Adão quando Adão foi criado. Compreende, ouvinte? Gênesis 1:27 diz que Deus formou Adão e o fez macho e fêmea. Quando Deus fez Adão, Deus já tinha feito ele com aquela natureza feminina dentro dele, porque Deus sabia que mais tarde Deus daria a ele uma esposa e tiraria do próprio Adão essa natureza feminina para formar para ele uma esposa. Então Eva, ela era uma parte do próprio Adão. Eva era um pedaço de Adão. E Eva, quando ela acordou-se, e por certo, ela olhou para Adão, e Eva ficou um tanto perplexa, sem saber onde ela estava, e por certo Adão olhou para ela e disse: ó, tu não sabe quem tu és? Está aí preocupada, sem saber? Eu vou te dizer: você é carne da minha carne, você é osso dos meus ossos, você é uma parte de mim, você já estava em mim, antes mesmo que você existisse. E agora, é claro que Eva tendo essa revelação, Adão revelando a ela que ela, melhor dizendo, era uma parte dele mesmo, Eva estava toda feliz. E com certeza ela andava pelo jardim, feliz, alegre, porque Adão, ele era uma criatura de grande valor ali. Porque Adão, ele era um pequeno Deus. Adão, a Bíblia diz, ele dominava sobre todas as coisas. Adão, antes de pecar, ele tinha poder da palavra falada, ele podia falar e as coisas vir à existência. E é claro que Eva se sentia muito emocionada e feliz em ser esposa de um homem tão importante como Adão. Um homem o qual era a imagem e a semelhança de quem? Do próprio Deus. Agora, enquanto Eva caminhava pelo jardim e dizia: eu sou a esposa de Adão, eu sou parte de Adão. Oh, se alguém chegasse para ela e perguntasse: como você pode ter certeza? Quem te disse que você é esposa de Adão? Porque havia muitas fêmeas no jardim, havia macacas, tantas, mas nenhuma daquelas fêmeas serviam para ser a esposa de Adão. Por quê? Porque nenhuma delas tinha as características do que era Adão. Agora, Eva tinha características de Adão. Por quê? Porque ela era carne da carne de Adão e ossos dos ossos de Adão. E Eva poderia claramente dizer: sim, eu tenho certeza absoluta que eu sou a esposa de Adão, porque ele mesmo disse que eu sou carne da carne dele, ossos dos ossos dele, e que eu já estava nele antes mesmo de eu vir à existência. Que quando Deus o formou, Deus formou ele, Deus já tinha colocado dentro dele a mim. Eu já estava lá, e somente chegou o momento de eu ser expressado e tirado dele. Então ali estava Eva, todas as características de Eva mostravam que ela era esposa de Adão. Agora nós estamos falando sobre as características da noiva de Cristo. Se o que mostrava, o que caracterizava Eva como sendo a esposa de Adão, era a forma que ela foi criada, era a natureza que estava nela, ela poderia dizer: eu tenho certeza que eu sou esposa de Adão, porque eu sou carne da carne dele. Eu já estava nele antes mesmo de eu existir. Então hoje, para alguém poder ter certeza que é a noiva de Cristo, ele tem que ter essas mesmas características. Ele tem que chegar ao ponto de dizer: eu sou parte do próprio Cristo. Agora, para alguém chegar e dizer: eu sou parte do próprio Cristo, esse alguém tem que ter realmente saber o que está dizendo. Porque, meus ouvintes, quem é Cristo? Primeiramente, nós temos para saber as características de Cristo, para ver se você tem as características dele, e se você tem as características dele, então você é a noiva dele. Então, para saber, você primeiramente tem que saber quem é Cristo. Cristo, ele é a própria palavra. Por exemplo, em São João capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo que no princípio era o Verbo, ou seja, Deus no princípio era o Verbo.
E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E no versículo 14 de São João I diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, esse verbo que era Deus se fez carne. Então, Deus se fez carne. Então, Cristo era Deus manifestado em carne. E Deus, ele é o quê? A palavra, o verbo. Então, Cristo é a palavra. Então, Jesus é a palavra. Você pode dizer, mas quem escreveu a palavra foi os profetas? Ora, a palavra sempre existiu. Chegou, ela sempre existiu, por quê? Por que ela sempre existiu? Porque a palavra é o próprio Deus. E Deus sempre existiu. Chegou o momento somente da palavra ser expressada. Através da inspiração de um profeta, expressou aquilo que já existia. Então, Deus é a palavra, Cristo é a palavra, feito carne. Então, se Eva, ela tinha certeza que era esposa de Adão, porque ela tinha as características de Adão, então hoje, para nós saber se somos a noiva de Cristo, nós temos que ter as características de Cristo. Nós temos que ter, e Cristo é a palavra. Então, nós temos que ser o quê? A palavra expressada. A noiva que Jesus Cristo vem buscar é uma noiva palavra. Você não pode, meu ouvinte, expressar uma religião em sua vida, expressar o estatuto de uma religião, expressar a placa de uma religião e dizer, eu sou a noiva de Cristo. Por isso eu disse no início desse programa que hoje há milhares e milhares de religiões, todas diferentes uma da outra, e todos dizem que são a noiva de Cristo. Todos dizem, eu sou a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. Mas você vai na igreja fulana, ela ensina de um jeito. Você vai na igreja beltrana, ela ensina de outro jeito. Você vai na outra igreja, ela ensina de outro jeito. E todos dizem que são a noiva de Cristo. Agora, eu disse, a noiva de Cristo, ela expressa Cristo. E Cristo é a palavra. Então a noiva de Cristo expressa a palavra. Agora, como pode todos serem noiva de Cristo e cada um expressar um tipo diferente de fé? Aí vem as pessoas e dizem, isso depende da maneira que cada um interpreta a Bíblia. A Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Ninguém tem direito de interpretar a Bíblia. Deus não precisa, meu precioso ouvinte, de intérpretes. Deus é o seu próprio intérprete. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, nunca tinha ouvido luz. Ninguém sabia o que era luz. Não foi necessário que um anjo viesse e então interpretasse e dissesse, olha, Deus disse haja luz, mas luz quer dizer isso, aquilo outro, significa mais isso. Não, a interpretação do haja luz foi a luz vir à existência. Quando ele disse haja luz, se nós estivéssemos ali assistindo a Jesus, a Deus criando, quando ele falou haja luz, nós ficaríamos olhando um para o outro dizendo, o que é isso luz? Mas quando a luz viesse à existência, então nós entenderíamos o que era luz. Entende você? Então, Deus, ele é o seu próprio intérprete. Ele fala e ele mesmo explica o que ele está falando. Agora, quando os homens tentam explicar, é aí onde eles criam muitos segmentos, e aí é onde eles desvirtuam a palavra de Deus, e acabam criando um monte de segmentos, de caminhos. Eu ouvi de um certo religioso que ele disse assim, ele disse, o céu é como uma grande montanha. E ele disse, numa montanha existem muitos caminhos, muitas estradas, muitos carreiros, muitos caminhos no pé da montanha, mas todos aqueles caminhos levarão ao topo da montanha. E aquele homem disse, assim é o céu, existem muitas religiões, mas todas as religiões levarão a Deus. Isso é uma mentira, porque só há uma coisa, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é quem? O próprio Deus expressado, que é a palavra. Então, se você quer chegar onde está Deus, você só tem um caminho, meu amigo. É a palavra. É o que está escrito. Se você seguir a religião do homem, você vai chegar aonde o homem está te levando. E não adiantará chegar diante de Deus e dizer, ó Senhor, eu fui fiel a essa ou aquela religião. Ele dirá, eu deixei na terra a minha palavra para que se seguisse. Por exemplo, eu vou dar só um pequeno exemplo aqui para vocês verem como que as interpretações afastam as pessoas de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, e mostra e comprova que todos os batismos registrados na Bíblia foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ler no livro de Atos,
Atos quer dizer feitos. Atos dos apóstolos, feitos dos apóstolos. Então, a obra, aquilo que eles fizeram, está registrado no livro de Atos. Se você ler ali, você vai encontrar que todas as vezes que eles batizaram alguém, eles batizaram essas pessoas usando o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos 2, verso 37, quando aquela multidão chegou para Pedro e disse, que faremos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8, versículo 16, em Samaria a Bíblia diz que aquele povo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, no versículo 48, você encontra Cornélio e sua família sendo batizados também em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5, você vai encontrar Paulo rebatizando um grupo de pessoas que já eram batizadas, só que eles ainda não eram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo veio e os rebatizou outra vez, invocando o nome do Senhor Jesus no batismo deles. Atos capítulo 22, versículo 16, se não me falha a memória, você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo, como que ele foi batizado? Em nome do Senhor. Ananias disse a ele, e agora, por que te detens? Levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então todos na Bíblia, na igreja primitiva, todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas você encontra hoje o mundo religioso batizando as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E eu posso dizer para você, e eu posso comprovar para você, quando foi que existiu essa nova fórmula de batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Foi no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando a Igreja Católica, eles, os bispos, se reuniram e decidiram que o batismo deveria ser nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo e não no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ali estava Jesus dando a ordem, ide e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas, não tendo revelação, olharam para essa escritura e passaram a interpretar e dizer, bem, ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quer dizer que tem 3 deuses. E eles começaram a interpretar conforme suas ideias e criaram um batismo trino nos 3 títulos. Mas eles não entenderam, ou não esperaram para ver, porque se eles seguissem lendo a Bíblia, eles iriam ver que lá no livro de Atos, os apóstolos, por revelação, cumpriram Apocalipse capítulo 28. Ou melhor, Mateus capítulo 28. E os apóstolos, tendo revelação, eles viram que quando Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles viram que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E quando Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava pedindo um nome. Ide e batizai em nome do Pai. Qual é o nome desse Pai? Deixe que a própria Bíblia interprete a ela mesma. Então você verá a Bíblia mostrando que o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Porque em São João capítulo 17, versículo 6, Jesus Cristo disse, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Mas quando as pessoas tentam interpretar a Bíblia, eles criam um monte de caminhos. E eles criam esses caminhos e acabam seguindo esses caminhos e dizendo, nós somos a noiva de Cristo. Mas como eu disse, a noiva de Cristo, ela tem que ter a característica de Cristo. Assim como Eva tinha a característica de Adão. E a característica da noiva de Cristo é ser uma noiva palavra, porque Cristo é a palavra. Então, se você é a noiva de Cristo, você é uma noiva palavra. E como a palavra é, você é.
Como a igreja batizou a igreja primitiva, você é batizado. Se a palavra diz, seja batizado em nome do Senhor Jesus, você é batizado em nome do Senhor Jesus, crendo que esse é o verdadeiro nome do Pai que Jesus pediu. Se a Bíblia diz que devemos tomar da ceia com vinho puro e pão asmo, e depois da Santa Ceia, cada um lavar o pé um dos outros, você vai e faz isso, porque isso está em São João capítulo 13, que Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, assim como eu fiz, façais vós também. Então, a noiva de Cristo é uma noiva palavra. Eu digo a você, meu ouvinte, nós estamos vivendo exatamente no tempo da colheita. O colono, ele pega aquele milho, ele planta na terra, aquele milho apodrece, depois ele brota, ele cresce, solta o pendão, solta a palha e por último solta o grão. E depois ele amadurece, e quando amadurece, o colono abre aquela palha e olha lá dentro e vê dentro daquela palha o mesmo grão que ele plantou. E quando ele vê o mesmo grão que ele plantou, então ele diz, agora está na hora de eu colher. Assim também, houve o tempo que Cristo plantou a sua semente original lá no Pentecoste. Uma igreja primitiva, com a verdadeira doutrina, santidade, no vestir, no viver, o batismo em nome do Senhor Jesus. Essa era a semente original. Essa semente, com o tempo, apodreceu através de Roma. E houve um tempo que isso não estava em evidência. Mas hoje Deus restaurou para a sua igreja através de uma mensagem que ele enviou através de um profeta, levando o seu povo de volta à palavra outra vez. E hoje nós podemos ver que estamos vivendo exatamente no tempo da colheita, porque a noiva, ela voltou a ser uma noiva palavra. Através de um profeta, Deus levou o seu povo de volta à fé dos apóstolos. O mesmo grão que havia no princípio é o mesmo grão que há hoje. O mesmo batismo que a igreja primitiva batizava lá é o mesmo batismo que hoje somos batizados. A mesma ceia que eles tomavam é a mesma que nós tomamos. A mesma doutrina que a igreja primitiva tinha é a mesma que nós temos. Então isso característica com a noiva. A noiva é uma noiva palavra. Assim como o grão que se colhe na safra é o mesmo grão que foi plantado. Assim também o povo que subirá no arrebatamento é o mesmo tipo de fé daquele que houve na igreja primitiva. Por isso, ouvintes, encerrando esse programa, eu digo, Deus está vindo buscar a sua noiva. E assim como Eva era carne da carne de Adão, osso dos ossos de Adão, hoje a noiva de Cristo, ela é palavra da palavra de Cristo. Eva, ela já estava em Adão, somente chegou o momento dela ser expressada. A noiva de Cristo também ela estava em Deus antes da fundação do mundo. E chegou o momento da noiva ser expressada na terra. E se é a noiva, então ela se expressou com a mesma natureza que ela tinha quando estava já em Cristo antes da fundação do mundo. E essa natureza é uma natureza palavra. Por isso, ouvintes, eu digo a você, o arrebatamento está para acontecer em um desses dias. Se você quer ser parte desse povo que subirá, não falhe em olhar e ver que os teus frutos sejam os mesmos frutos da palavra. Porque se você é a noiva de Cristo, você tem que ser exatamente igual à palavra. Porque Cristo é a palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a minha oração.